Você conseguiria falar com a pessoa que mais lhe causou dor emocional depois do término de relação? Você conseguiria seguir se comunicando com essa pessoa que não te quis e que continuou com a esposa depois de te prometer mil coisas? Pois é, a gente está falando aqui num fofoquês sobre a vida da Sabina Spielrein e do Jung. Jung era apaixonado por Sabina? Será? Eu acho que ele era. Sabina era apaixonada por Jung muitíssimo. Tanto é que ela faz aquela história ali do devir, né? Mas isso daí fica para um outro capítulo desse cenário. Ela era muito apaixonada, ela idolatrava, ela achava o máximo as teorias dele, só que a real é que ela era tão inteligente, ou até mais do que ele, né? Ela achava que ia ter um filho com ele, ela achava que era recíproco tudo que ela sentia por ele, só que ela foi paciente dele. Ficou uma pausa. Será que pode? E aí não tinha ainda o que hoje a gente tem de material da transferência que o paciente faz como, né, aquela pessoa perfeita para quem lhe atende, né? A gente, como paciente, faz para a pessoa que nos atende, para o médico, para o terapeuta, etc. E ela fez essa transferência para ele. E só que não sabia também, foi com o caso de Sabina de Jung, que o Freud se deu conta que tinha a contra-transferência, que também é aquele envolvimento que também não está livre. O terapeuta, psiquiatra, médico, seja lá o que for, não está livre dessa teoria da contra-transferência que fez para Sabina. E também surgiu um terceiro na história, olha só, o trio da história, que foi o Freud, para quem Sabina e Jung foram reclamar quando a coisa começou a pegar fogo, porque Sabina queria um filho, queria ter um relacionamento mais sério assim com ele, queria ter um filho, e ele não queria. Não era o que ele queria, ele só queria aquilo ali que ele já tinha. Então, assim, você pararia de falar com esse cara e pensaria que cara mais tóxico? Nunca vi ninguém falando Jung como um cara extremamente tóxico em relação a Sabina, não. Nunca vi. Mas enfim, fica nas entrelinhas se ela achou que era tóxico. O Freud quis ser o terapeuta, quis ser o psicanalista dela na época para resolver essa treta toda. Mas Sabina era muito indomável. Ai, me lembrei agora daquela mulher, né, que a gente lê tanto no Mulheres que Correm com os Lobos, aquelas mulheres poderosas com seu psique indomável. A Sabina era uma dessas mulheres. E ela pensou assim, eu não vou fazer a psicanálise com o Freud, eu vou resolver essa treta escrevendo para o Jung. Você ia escrever para, né, falar da sua profissão, das suas teorias e das suas dores emocionais, do caco que você ficou depois da pessoa ter terminado a relação assim de uma forma abrupta e estúpida como aconteceu, e o filho que nunca viria, né, ficou no devir da história. E ela foi se analisando e foi colocando para fora os seus conteúdos psíquicos mais dolorosos através de cartas que ela escrevia para Jung. Depois ela começou a escrever também Freud e Jung, não necessariamente nessa ordem, mas começou a escrever, e a escrita de cartas de uns para os outros começou a ser uma modelagem para ela de como ela tratar isso, né? E depois ela acabou escrevendo os seus artigos que continham os seus conteúdos. Artigos estes que foram revelados somente recentemente. Será que foi para proteger a história do Freud e Jung tão intacta com suas autorias e com a vinda da Sabina, uma mulher que tinha sido internada como louca, que foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi a primeira a ser aceita na faculdade lá de medicina, né? Como uma aluna normal ali de medicina, não numa sala só para mulheres. Enfim, ela quebrou tantos padrões. Será que você ia olhar para o ex depois de toda a treta, de toda a batalha, de tudo que ele sabia que você passava das suas neuroses, porque ele era o teu terapeuta, e ele te deu as costas assim? Será que você ia conseguir ter essa força que essa mulher fenomenal, que é a Sabina Spielrein, conseguiu
Conta aqui pra mim. Você ia conseguir? Porque eu não sei. Eu acho que eu ia aceitar talvez a psicanálise lá com o Freud e provavelmente eu ia fazer as minhas teorias e não ia compartilhar elas com um cara que já era um traidor. Ou será que você acha que ele não era traidor? Que ele era casado com a esposa dele. Com a Emma Jung. Então, assim, ai meu Deus do céu. E para piorar a situação, gente, da fofoca e da treta, quando a gente lê num pedacinho do livro que fala das cartas entre Freud e Jung, pasmem, acreditem se quiser, aparece uma cartinha ali nas entrelinhas da Emma ao Freud, a mulher do Jung, a esposa, ao Freud, tipo assim, meio que intimidando ele em relação à história da Sabina. Muito sutilmente, o assunto era outro, mas ela faz ali a pergunta, ou será que tem alguma coisa a mais aí nessa história, sabe? E ali, dali para frente, fica bem claro também quem eram os poderosos da época, né? Porque, afinal de contas, o Jung casou com uma mulher milionária, né? Que era a Emma. E os outros eram dois judeus. O Freud, um batalhador, um trabalhador, e a Sabina, apenas uma louca que virou amante. E, na verdade, apenas uma pioneira da psicanálise que teve surrupiado o seu método, que foi muito antecipado em relação a Jung, de inconsciente coletivo. É sobre isso, gente. A autora verdadeira do inconsciente coletivo, conforme essas relíquias. Então, assim, eu tô encantada com isso. Eu gosto demais de estudar Sabina e eu tô conseguindo entender esse mundo de Sabina Spielrein, que na verdade é um mundo perturbador, que por muitas vezes atordoa muitas de nós mulheres. Quantas vezes nos calamos e um homem é que leva o mérito, ou quantas vezes uma outra mulher, tipo a Emma da história, sabe, tenta nos calar e distorcer o que a gente faz e nos tirar da jogada rapidinho, porque mulher não pode vibrar demais, mulher não pode criar coisas, mulher não pode, e às vezes a carrasca é a própria mulher, né, porque está no inconsciente coletivo, de que a mulher não tem esse valor todo. E o inconsciente coletivo é uma teoria que, na verdade, é autoral da Sabina Spielrein e não do Jung. O Jung não deu a autoria, não mencionou Sabina quando colocou a sua metodologia. E o inconsciente coletivo tinha a obrigação de colocar o nome dela, de citá-la, mas não citou. Por que será? Será que foi por causa de Emma? Será que foi porque o cara se achava muito o ego lá em cima? Peraí, como é que eu vou dizer que foi uma mulher que eu tratei? Será que ele ia saber se retratar com a sociedade? Hein? Fica por aí a pergunta, mas tanto faz a resposta. Ele tinha que ter dado nome aos bois, ele tinha que ter dito que Sabina era autora também.